Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 4 do PET volume 2 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, compreensão de textos, tema, tópico, poema, textualização do discurso poético. Temos aí algumas habilidades, reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de textualização do discurso poético na compreensão e na produção de textos, conteúdos relacionados, leitura e interpretação de texto, e interdisciplinaridade, linguagens, ciências humanas e sociais. Então, nosso tema é poema, né, parte 2, porque na semana 3 nós vimos poema parte 1, que foi um poema Minha Condição, da Mel Duarte. Prezado estudante, nesta semana daremos continuidade aos estudos envolvendo poemas. Nesse sentido, abordaremos aspectos relacionados aos recursos expressivos do poema, como as figuras de linguagem. Boa semana a todos, todas. Breve apresentação. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de palavra em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregadas. Então, nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. Então, para saber mais, consulte o site, Figuras de Linguagem Mundo Educação. Agora, você vai ler outro poema, diferente de Mel Lisboa. Aqui está escrito Mel Lisboa, mas é Mel Duarte, O poema da semana 3, Minha Condição, é de Mel Duarte, que nasceu no mesmo país que o seu. Flor Bela Espanca nasceu em Portugal em 1894. Então, vimos um poema de Mel Duarte na semana 3 e agora nós vamos ver um poema de Flor Bela Espanca. Muito tempo, não? Apesar disso, o assunto abordado no poema é bem atual. Boa leitura, Então, Flor Bela Espanca nasceu em Portugal em 1894, mas o tema do poema dela é bem atual mesmo. Então, o poema dela chama-se Os Meus Versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste ao vento, que a tempestade os leve aonde for. Então, essa estrofe tem uma gradação, que é algo que, a partir do segundo verso, inicia, vai em uma sequência, deita-os ao nada, o que? Os versos, ao pó, ao esquecimento, que a cinza os cubra, que os arraste ao vento, que a tempestade os leve aonde for. Então, tem aí uma sequência, principalmente no segundo verso, deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Tá dando uma sequência, do nada ao pó até esquecer. Aí que a cinza os cubra, que os arraste ao vento, que a tempestade os leve aonde for. E encerra, esse ciclo aí desses versos. Rasga-os na mente, se os souberes de cor, que volte ao nada, o nada de um momento. Esse momento é o encontro, Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo assente. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Flor Bela Espanca. Agora que você já leu o poema de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder às questões que se seguem. Antes de responder às questões do poema, eu vou colocar um outro documento que fala um pouquinho sobre figuras de linguagem, sobre tipos de linguagem. Então, nós temos aí dois tipos de linguagem, que é o denotativo e o conotativo. Denotativo, ou linguagem denotativa, é o sentido real. O dicionário é aquilo que existe, Minha geladeira quebrou. Aí a palavra geladeira, aquele onde que a gente coloca os alimentos, água, bebida para gelar. Aí o conotativo, que é o sentido figurado. É uma palavra sendo usada para expressar outro significado, outro sentido. Minha namorada é uma geladeira. Aí ele não está falando que a namorada dele é o lugar de a gente colocar as coisas para gelar.
essa geladeira aí, ou seja, que ela é fria, ela não tem sentimento, né? Então tá colocando aí a palavra geladeira para expressar um outro sentido, para dar um outro sentido, um outro significado à palavra. E aí nós temos aqui denotação, sentido real, outro exemplo. Outros exemplos, né? O pássaro voava pelo céu da cidade. Voava, o pássaro voa, né? Relampejou durante a noite. Relampejou, está formando chuva, vai relampejar. Coisas reais, de sentido real. Agora, conotação, sentido figurado. Nós vamos usar os mesmos verbos, porém agora eles vão ter sentidos diferentes. O carro voava pelas ruas da cidade. Nós sabemos que carro não tem asa, né? Carro não pode voar, né? O que pode voar aí é o avião, né? Helicóptero. Então, por que voava? Ou seja, ele estava rápido, veloz. Então, usou o verbo voava para indicar um outro sentido, né? Seus olhos relampejaram de ódio, ou seja, brilharam, né? Ficaram vermelhos. É, é, então, o relampejaram aí não é mais o fenômeno da natureza, não é o sentido real, é o sentido figurado, para dizer que os olhos brilhavam, né? Estavam cheios de ódio. Então, esses dois tipos de linguagem, né? O sentido denotativo e o sentido conotativo. Geralmente, nos poemas, nós encontramos muito, né, o sentido conotativo, ou seja, uma palavra sendo usada com outro valor. E aí nós temos figuras de linguagem. Gente, figuras de linguagem é um tema muito extenso. É, eu não conseguiria explicar para vocês em pouco tempo, né, em poucos minutos. Teria que ser umas 3, 4, 5 aulas para a gente falar sobre todas as figuras de linguagem. Eu vou falar sobre duas que estão sendo, que estão presentes na semana 4, né, no texto, né, no poema de Flor Bela Espanca. Então, gradação. A gradação é uma figura de linguagem caracterizada por um encadeamento de ideias, que pode seguir uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Seguindo uma ordem crescente, a gradação apresenta uma progressão ascendente, intensificando e exagerando a mensagem transmitida. Seguindo uma ordem decrescente, a gradação apresenta uma progressão descendente, suavizando a mensagem transmitida. Um exemplo de gradação presente no poema de Flor Bela Espanca, né? Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Então, é como se fosse uma progressão aqui, uma ordem decrescente, né? Do nada ao pó, ao esquecimento, que assim os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Vai dando uma sequência, vai exagerando a mensagem transmitida, né? Vai intensificando, né? Apresenta aí uma ordem crescente, uma gradação apresenta uma progressão ascendente, né? Intensificando. A metáfora é a figura de linguagem em que se encontra uma comparação implícita. Muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra sem que haja uma relação real, mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certa semelhança. É como se fosse uma comparação sem a palavra como, né? Exemplos de metáforas presentes no poema de Flor Bela Espanca. Rasga-os a mente, se os souberes de cor. Rasgar os poemas na mente, não tem como, né, a gente rasgar a nossa memória, né, porque rasgar os versos na mente é como se a gente rasgasse a nossa memória. Não tem como, mas é o sentido, esse rasgar e rasga-os na mente, é esse sentido que está dando, né, a esse verso. Asas que passam, todo o mundo assente. Não são asas voando, né? São a liberdade, né? Essas asas aí indicam liberdade, né, e todo mundo assente, todo mundo sente essa liberdade que passa. Então, figuras de linguagem, né, são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado.
Por exemplo, na frase, Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. A expressão cara de pau indica que Fabiano não tem vergonha na cara, e não que a cara dele literalmente é feita de madeira. Né? E aí nós temos, né, as figuras de linguagem, né, nós temos semântica, sintaxe, pensamento e harmonia. E eu vou só passar aqui um mapa mental para vocês darem uma analisada nas figuras de linguagem. Depois vocês podem voltar ao texto e dar e pausar, né, para vocês darem uma olhada, que são as figuras de pensamento. Aqui tem a gradação, que aqui está na nossa semana 4, né? A hipérbole, que é muito usada por nós, né? O exagero intencional. Quase morri de estudar, né? Ninguém morre de estudar. Estou morrendo de sede, ninguém morre de sede. E aí nós temos agora a figura de sintaxe, né? Nós temos o pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, é a repetição de palavra ou de ideia. E nós temos as figuras de semântica, né? E aí nós temos a metáfora, comparação indireta, não utiliza conectivos comparativos. A vida é uma nuvem que voa, né? Está comparando a vida com uma nuvem que voa, mas não tem aí a vida é como uma nuvem que voa. Então, agora na comparação, né? Aí nós temos a comparação também é uma figura de linguagem, figuras de semântica. Aí se eu falar aqui, seus olhos são como jabuticabas, eu já estou fazendo uma comparação explícita, tem o como indicando essa comparação. Tá? E nós temos a literação, que aparece muito, né, nos poemas, né, que é a repetição de sons consonantais, e nós temos aqui, né, que são as figuras de harmonia, que é a literação e a assonância, que aparecem muito nos poemas. E a assonância é a repetição de sons vocálicos, né? Repetem alguns sons vocálicos. Então, vou voltar ao nosso material. Então, vamos lá. Número 1. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Letra A. Qual que é a temática do poema lido? Né? Esse poema aí de Os Meus Versos, né, de Flor Bela Espanca. A temática desse poema é o sofrimento amoroso, né? Ela está relatando aí alguma coisa, um sofrimento amoroso, uma desilusão. A temática é o tema, né, o assunto do poema. A letra B. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga e por que faz uma súplica negativa tão energética? O eu lírico é a voz do poema, porque o que está escrito, o que está sendo relatado no poema, não necessariamente é o que o autor pensa, né? Ela está dando voz ao eu lírico. Então, fala aqui na primeira estrofe. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Então, ela está pedindo para rasgar. Né? Então, ela está dialogando com a pessoa amada, né? E pede para que essa pessoa rasgue os seus versos porque perdeu o seu amor. Então, e aí ela termina que a tempestade os leve aonde for, né? Que a tempestade leve o sentimento, leve os versos. Então, ela está fazendo está dialogando, né, fazendo uma súplica bem negativa e energética aí a essa pessoa amada. Número 2. No contexto do poema Meus Versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado. O poema de Flor Bela Espanca tem muito disso, né? Tem muita figura de linguagem. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição ou à combinação das palavras são conhecidos como figuras de linguagem. Volta um pouquinho o vídeo, né? Coloca lá nos mapas mentais que vocês vão analisar um pouco sobre figuras de linguagem. Letra A. Entre as figuras de linguagem, a gradação, falei sobre a gradação, dei até o exemplo, consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ir se amenizando ou ir se exagerando, né? Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema lido. Então, já até coloquei no outro documento, mas vamos voltar aqui. Então, deita-os ao nada, né, ao pó, ao esquecimento. Está dando uma sequência
que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. E vai exagerando, né? Vai intensificando, né, essa sequência. Então, número 3. Na segunda estrofe, o eu lírico fala de si. Letra A. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Então, você vai observar a segunda estrofe. Deixa eu voltar aqui. Primeira, segunda. Rasga-o na mente, se o souberes de cor, que volte ao nada, o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Então, o antes, né, ela sentia amor, né? E o depois ela sentia orgulho, né? E pelo orgulho ainda sou maior. E vamos à letra B. Qual é a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se os souberes de cor. É o que eu falei, ela está pedindo para rasgar versos na mente. Impossível isso, né? Então, aquela figura de linguagem, de você empregar palavras para dar um outro sentido, que é a metáfora, né? Além dessa comparação implícita, ela também é usada para empregar palavras para nos mostrar, né, nos dar outro sentido. Letra C. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. Né? É o momento do casal que ela está mostrando que não significava nada, né? Volte ao nada, o nada de um momento. Aquele momento é o momento deles, mas ela indica aí que não significava nada, porque é o nada. Número 4. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? Por quê? Então, terceira estrofe. Vamos voltar à terceira estrofe. Primeira, segunda, terceira. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo mundo sente. Então, ela se compara, né, com outras pessoas. Voltar aqui na questão. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória? É uma resposta meio que pessoal, né? A mim sim, porque ela se compara com outras pessoas, né, que tanto ela quanto outras pessoas já sofreram, já penaram, né, por esse sentimento, né, pelo amor, mas que elas se libertaram, né? E isso acontece, né? Acontece na vida real, né, de pessoas sofrerem e depois passarem por cima daquela situação, porque tudo na vida passa, e voltarem a ser e voltam a ser felizes novamente. Letra B. O verso asas que passam, todo mundo assente. Foi empregado em linguagem figurada, né? É aquele sentido conotativo. O que a palavra asas simboliza no contexto do poema? Né? Asas aí simboliza a liberdade, né? E qual é a figura de linguagem existente nesse verso? Usou asas querendo dizer liberdade, então essa figura de linguagem é a metáfora. E a letra C? O verbo rasgar é empregado 3 vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de se repetir tantas vezes essa expressão? Vocês podem voltar lá no texto, no vídeo, que lá no mapa mental das figuras de linguagem também tem anáfora. Expressar, né, o sofrimento do eu lírico, mostrar a desilusão amorosa, expressar a solidão sentida pelo eu lírico. Então, essa foi a finalidade de repetir tantas vezes, né? Rasga-se, rasga-os, rasga-os. Então, ela está mostrando ali o sofrimento que o eu lírico está sentindo, a desilusão amorosa, né? Expressar essa solidão sentida pelo eu lírico. Então, essa foi repetiu com essa finalidade de intensificar esse sofrimento, esses sentimentos. Então, número 5. Na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto
termo explicativo, ou um vocativo, termo apelativo? É um aposto, né? Porque está explicando. Pobre e endoidecida. E se refere ao próprio eu lírico, ao explicar como está seu estado de espírito depois de perder o seu amor, como ela se sente, né? Como ela se ela explica como ela está pobre e endoidecida. E a questão 6. Esse poema trata, é um soneto, né? Sobre esse tipo de composição, assinale as afirmativas corretas. Então, sobre o soneto. Compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco. Então, essa questão essa alternativa é verdadeira, porque está assinalando as afirmativas corretas. Então, 4 estrofes, se a gente for voltar, tem 4 estrofes, 1, 2, 3 e 4, e que fala que são 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, separados por uma linha em branco. Então, essa afirmativa é verdadeira, a letra A é verdadeira. A letra B. A estrofe do soneto é formada por versos e cada verso é uma linha poética. No último terceto encontra-se quase sempre a chave de ouro, ou a ideia essencial do soneto. Né? Então, quando chega no último terceto, ou seja, na última estrofe, né, é que tem a ideia essencial do soneto. E se você for analisar, isso acontece. A letra C. Não obedece às formas fixas, estando, portanto, em oposição aos versos regulares ou isométricos, os quais possuem a mesma medida. Não obedecem, né? Tá lá, quatro estrofes de 2 versos de 4, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, né? Então, obedece uma forma fixa, tem um estilo a seguir. Então, essa alternativa C não é verdadeira. A letra D. Os versos do soneto apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas, são decassílabos, isto é, tem 10 sílabas poéticas cada um. As sílabas poéticas são auditivas e não gramaticais, né? A gente ouve, é a sonoridade, realmente são decassílabos. Então, alternativa correta. E a letra E. Além do ritmo, que é o efeito produzido pela regularidade das sílabas poéticas no poema, o soneto também apresenta rimas, pares de palavras que apresentam o mesmo tipo de sonoridade nas terminações dos versos. Sim, apresentam rimas. Se você observar, tem rimas. Deixa eu voltar. Rasga os meus versos, pobre endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida. Então, teve rima, né? Não fosse o mesmo amor de toda a gente. Não precisa rimar todos os versos. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei, asas que passam, todo mundo assente, mas aqui o sente rima com gente, então tem essas rimas, tem essa preocupação, né, com as rimas. Então, a letra E da questão 6 também é verdadeira, né? Além dos ritmos, né, tem essa preocupação aí com as rimas. Apresenta aí esse mesmo tipo de sonoridade, né, nas terminações dos versos. Então, encerramos a semana 4 do PET volume 2 do primeiro ano. Espero ter contribuído com vocês. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima semana.